Eu acho que, querendo ou não, meio que existe um consenso entre todo mundo que joga videogame, seja até do mais casual gamer até o mais hardcore, que jogos não podem ser tão difíceis assim ou injustos. Só que o jogo não pode só te jogar ali e esperar que você se vire sozinho, né? Querendo ou não, não pode. Já que pra maioria deles não faz o mínimo de sentido isso acontecer, já que isso vai inibir o jogador de jogar ele. Mas presta atenção que eu falei, na maioria dos jogos isso não faz sentido, porque existe sim uma minoria, e é sobre essa minoria que eu quero falar nesse vídeo. Os jogos que simplesmente não ligam pra você. E esse é meio que um subgênero de jogos que todo o conceito e propósito não é te fazer ter uma jogatina agradável ou relaxante, mas muito pelo contrário, na verdade. Esse tipo de jogo geralmente vai te querer fazer sentir todo o peso da dificuldade dele, seja por um motivo narrativo ou por um motivo conceitual mesmo. Muitos desses jogos são geniais, na verdade, porque eles trazem o sentimento do protagonista, pra às vezes você entender toda a dificuldade de certos eventos, mas enfim. E é sobre esse tipo de jogo que eu gostaria de falar aqui hoje. E já tirando esse gigantesco elefante da sala, provavelmente logo de cara você já deve ter pensado nos jogos Souls-like. E realmente eles são jogos difíceis, mas a maioria deles liga bastante pro player em questão, dando upgrades e formas de farmar mesmo para poder ficar mais forte e passar com certa facilidade de certo boss. Óbvio que esses jogos são difíceis sim, mas sempre vai ter uma forma de passar um pouco por fora dessa dificuldade desse tipo de jogo. Menos em um deles, que é Sekiro. Esse jogo é genial, ponto. Toda a questão de Sekiro é que praticamente a única coisa que te trava nesse jogo é você mesmo, e obviamente seus conhecimentos sobre ele. Não tem o que se fazer a não ser ficar bom. Não tem upgrades, formas de farm ou qualquer outra coisa assim. Só pra não ser injusto, meio que existe, mas é extremamente insignificante e não vai mudar nada na sua jogatina. E isso faz Sekiro ser genial, porque você é um samurai clássico no Japão. Você tem que ser bom usando sua katana, defletindo, defendendo, atacando, e o jogo cria uma relação muito boa usando tudo isso, e principalmente quando ele implementa a mecânica de parry, que te força a ter uma postura mais agressiva dentro da batalha. E isso obviamente não é nada fácil, já que todo personagem tem um moveset diferente do outro. E é nisso onde o jogo te faz aprender como jogar ele propriamente, como ser bom não só em uma boss fight ou em alguma luta, mas sim ser bom em Sekiro, no jogo completo. E toda a ideia de que você tem que ficar bom jogando Sekiro só é mais exaltada quando você percebe toda essa dificuldade, que é uma parte essencial dele. Toda a parte de morrer de novo, é extremamente importante para essa experiência. Isso é algo que fica intrínseco nos jogos que tem esse mesmo conceito como base. Esse conceito que, como base, quer passar algo a mais do que só ser difícil por ser difícil. E tudo isso tá tão junto e tão intrínseco na mensagem principal do jogo, que simplesmente, se você tirar essa parte dele ser tão difícil, o jogo cai por terra. Toda a mensagem dele é simplesmente perdida. E um jogo que faz isso tão bem quanto Sekiro é The End Night, que é feito pelo mesmo criador de Super Meat Boy, que é o Edmund, enfim. Quase todos os jogos que ele faz têm esse elemento a mais da dificuldade, de serem um pouco mais desafiadores, e tudo isso serve para um propósito narrativo, que é sempre bem presente nos seus jogos. Em Super Meat Boy ele retrata quão exposto ele se sente em um relacionamento. Isso pelo Super Meat Boy, que não tem pele, é literalmente só carne. Ou em Isaac mesmo, onde ele fala um pouco da sua relação que ele tinha com a sua mãe, que era meio religiosa, mas isso não chega nem perto da, pelo menos pra mim, melhor obra dele, que é The End Night, onde ele melhor incorpora a dificuldade narrativa do jogo. A princípio ele parece só ser mais um jogo como Meat Boy, mas ele é diferente. Ele é muito mais difícil, já que ele não vai exigir de você que, sei lá, você seja rápido, mas sim que você seja mais metódico e estratégico. Só que isso não é de forma alguma fácil. E também o jogo só vai escalando na sua dificuldade, ficando cada vez mais e mais difícil. Ele simplesmente não para um segundo sequer, e de verdade só jogando pra entender isso. E toda a mensagem por trás do jogo é que ele existe pra representar a depressão do Mac Miller, e tenta passar isso de uma forma pra quem estiver jogando o jogo sentir isso também, que nas palavras dele mesmo é como se não tivesse pausa. É algo que continua e continua e nunca parece que vai passar, só ficando cada vez mais e mais difícil de lidar com. E o jogo se ambienta muito bem nisso, sendo completamente monocromático e sozinho. E ser difícil também é uma parte essencial desse jogo. Você não precisa completar ele e fazer as 5.000 coisas pra terminar, mas sim entender
o porquê de tanta dificuldade. Isso é genial demais, e sério, um dia eu ainda vou fazer um vídeo inteiro sobre o Edmund, porque, pô, esse cara é muito bom, pelo amor de Deus. Enfim, muito provavelmente outro jogo que ficou bem popular atualmente por causa dessa fórmula foi o famoso Fear and Hunger, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, então vai lá ver depois. Enfim, esse jogo ficou bastante popular por causa de toda a sua ambientação meio berserk das ideias e de usar a fórmula do Souls-like de um jeito meio diferente, na verdade. Não usando como bosses difíceis e um jogo de combate na porrada mesmo, mas sim um jogo de RPG Maker que vai depender muito mais dos seus conhecimentos do jogo e de como você enxerga todo o seu arredor. Ele realmente usa essa fórmula muito bem e extrapola todo o pensamento de como você acha que talvez esse jogo vai funcionar. Eu não vou ficar falando completamente desse jogo, mas só vou dar uma pincelada por aqui, até porque eu tenho um vídeo inteiro falando dele. Isso complementa demais o jogo em si, porque ele se passa na época medieval e no vídeo desse jogo eu falo uma aspas que eu quero abrir aqui também. Jogar esse jogo é como viver no mundo de Berserk, mas na verdade você é só um figurante, e eu acho que eu não preciso mais falar nada aqui, né? E esse jogo se ambienta muito bem nisso e se mostra muito inteligente usando essa fórmula. É que, pô, você tá numa masmorra e a cada momento você vai ser atacado de uma forma diferente, que vai ser uma nova fórmula de você entender e ver como você vai chegar em batalhas e coisas assim. E é outro jogo muito extenso, então é um jogo que você morre demais, tipo, você morre muito jogando esse jogo, é bizarro assim. E, enfim, como eu disse, só vou citar, eu tenho um vídeo inteiro falando desse jogo, vai lá ver depois. E um jogo que eu tenho que citar quando esse assunto é falado é Rain World, que leva essa experiência a literalmente outro patamar, fazendo você ser uma pequena criatura em um mundo onde... um mundo onde tem isso aí. Mas pra ser sincero, eu não joguei muito desse jogo na verdade, então vai funcionar mais como uma menção mesmo. Esse jogo todo se ambienta nesse mundo pós-apocalíptico onde você tem que sobreviver. Só que não é tão simples assim, porque se eu não me engano, você tá no patamar mais baixo da cadeia alimentar. Então literalmente tudo pra você vai ser uma gigantesca ameaça e você tem que sobreviver a isso. E o jogo se faz muito, mas muito bem. E eu sempre acho muito foda quando os jogos usam desse conceito pra implementar no jogo, porque essa é uma forma extremamente inteligente, poderosa e de certa forma passar uma mensagem, um sentimento para quem estiver jogando um certo jogo, porque isso vai extrapolar muito mais do que qualquer coisa que o jogo consiga falar ou mostrar mesmo, até porque jogos são uma mídia que você consegue interagir diretamente com elas, então, pois é, né? Você sente na pele praticamente o que o jogo quer te mostrar, e eu nem preciso explicar mais o porquê que isso é simplesmente genial. Isso usando quase 100% da mídia que esse jogo é, ou que um jogo pode ser. Toda essa concepção de um jogo, como eu disse, é quebrada. E isso é incrível na verdade. E, sei lá, eu acho que com esse vídeo deu pra entender bem o porquê disso. E com certeza tem muito mais jogos que eu poderia falar aqui, mas eu vou deixar essa bola pra vocês agora comentar nos comentários. Enfim, comenta aí sobre um jogo que você gosta, que seja assim, ou que eu só tenha esquecido de falar. E é isso. Tchau.